Amém? Vamos ler a palavra de Deus? É um verso bem pequeno, mas que quase todo mundo conhece, né? Vamos ler juntos? Vamos lá. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos falar de novo? Vamos lá? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está registrado aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Quem falou isso foi o apóstolo São Pedro. Amém? Podemos assentar. Por que eu me animei de falar isso com vocês hoje? Porque eu fui ver uma estatística, me assustei. Uma estatística da Organização Mundial de Saúde que diz que 10% da população mundial sofre com ansiedade ou com transtorno de ansiedade. Isso me assustou. O que me assustou mais ainda foi dizer que o Brasil é o campeão no ranking da ansiedade. É o país que mais tem pessoas ansiosas. Eu estava vendo, são 720 milhões no mundo de pessoas que estão tendo esse problema. E aqui no Brasil é em torno de 19 milhões de pessoas que estão sofrendo com a questão relacionada com a ansiedade. Aí eu digo, meu Deus, o que é isso? A Bíblia fala sobre isso. Há recomendações bíblicas com respeito a isso, Jesus pedindo para as pessoas, orientando as pessoas para poder lidar bem com essa questão relacionada com a ansiedade, né? Então, é um terço da população jovem aqui no Brasil, de 18 a 24 anos, tem problema de ansiedade. Imagine vocês que esse percentual aumentou muito na época da pandemia. E o que é ansiedade? Ansiedade é exatamente expectativa das coisas futuras, sabe? Aliás, são os 3 transtornos que a gente lida. O outro que é a depressão, que é exatamente, são situações ligadas ao passado, o estresse, que está ligado ao presente, e a ansiedade, que está ligada ao futuro. Essas coisas ficam atormentando a gente e matando a gente aos poucos. E às vezes a gente não sabe como lidar com isso. E o mais grave deles é o transtorno de ansiedade. Porque existe aquela ansiedade que as pessoas têm mesmo por conta da luta da sobrevivência, de uma série de coisas, mas existe aquilo que já é patológico, que é a doença que tem que se tratar. Ou pedir uma cura para Jesus, ou procurar alguém que possa realmente cuidar da pessoa para poder não ser consumido por esse tipo de problema. Eu até peguei uns dados aqui que eu achei bem assim de utilidade pública, né? Olha aqui, diz aqui, o que é ansiedade e o que é transtorno de ansiedade. Antes de pregar, deixa eu explicar isso para vocês. A ansiedade é uma reação normal em momentos de estresse e dificuldade. A gente sempre tem, pode se envolver com esse tipo de problema. Desencadeada por um estressor específico. Tem um começo, mas termina. Às vezes você está ansioso, mas isso aí vai ser resolvido. E pode ser útil ou motivacional, pode dar motivação até. Diminui significativamente ou desaparece longe de situações estressantes. Relaxar muitas vezes ajuda a se sentir melhor, está dizendo aqui, para relaxar. Mas aí já vem um lado que já é patológico, que é preocupante, muito preocupante, que diz o quê? Muitas vezes ataca sem motivo, a pessoa fica ansiosa sem motivo. Quando não é sem motivo, diz ali que a resposta emocional é desproporcional ou específica, e diz também que é recorrente e dura semanas ou meses. Interfere no dia a dia, sintomas físicos como suor, sudorose, né, tortura, tremores, coração acelerado. Parece impossível controlar ou administrar isso aí. Isso aí é que estão falando sobre esse problema, que é o problema do século XXI que estão falando. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Pelo menos a Bíblia ensina. Amém? Eu quero conversar um pouquinho com vocês dentro da palavra de Deus. O apóstolo São Pedro era um apóstolo que parecia que era ansioso. Eu digo isso para vocês porque tem algumas passagens na Bíblia que demonstram que ele era aquele camarada ansioso. Uma certa vez ele perguntou para Jesus o que é que ia ser da vida dele, que ele estava seguindo Jesus e depois como é que ia ficar. Ele fez uma pergunta para Jesus.
Ele estava super preocupado, juntamente com outros que estavam ansiosos também, com preocupação relacionadas com o futuro. E outras atitudes dele, da Bíblia, provam que ele tinha o comportamento ansioso e que ele era extremamente sanguíneo. Ele era sanguíneo, aquele camarada que ficava ansioso com facilidade. Parece assim que é movido pelo emocional, né? Esse era o temperamento dele. Ele tinha um temperamento sanguíneo. Tem pessoas que têm temperamento diferente. Tem pessoas que têm um temperamento fleumático, que é um pouco mais calmo, é mais tranquilo. Tem uns que têm o temperamento colérico, aquela pessoa que explode com facilidade, que é agressiva. E tem uns que são melancólicos, que parece assim que não está acontecendo nada em favor dele, parece que ele está o tempo todo triste. Isso são exatamente o tipo de personalidade que as pessoas têm. Mas em todas elas as pessoas podem lidar com a ansiedade. E ele parecia que era esse tipo de pessoa descontrolada, que era ansioso com as coisas, queria resolver as coisas. Tinha ele e outros discípulos que agiam da mesma forma. E sempre que eles estavam diante de uma situação um pouco mais estressante, eles queriam resolver as coisas à força. Tinha 2 irmãos chamados Filhos do Trovão, que queria até que Deus mandasse anjos para queimar um pessoal lá, que estava gerando lá um problema de dificuldade para eles se alojarem na região de Samaria. Então isso tudo era uma demonstração de um certo transtorno. E talvez o Pedro aprendeu muito, porque quando ele escreveu essa carta aqui, ele já estava convertido, já estava envolvido com a obra de Deus há muito tempo, e ele tinha aprendido a lidar com as situações de estresse, as situações de ansiedade da vida dele. Ele começou então a dar conselho aos irmãos que iam ler a sua carta, muitos deles de Roma, que também viviam extremamente ansiosos. A igreja de Roma, os irmãos que serviam a Jesus em Roma, eles viviam numa ansiedade constante. Era aquela vontade de se libertarem daquela opressão que era realmente causada lá pelo Império Romano, que pegava os cristãos, matava os cristãos, queimava os cristãos. Tudo isso gerava um estresse muito grande no meio da igreja, e aquela ansiedade para se verem livres daquela perseguição e daquela pressão que era causada exatamente por um sistema político de Roma que não suportava os cristãos. E isso gerava ansiedade. E diante de tudo aquilo que parece que você não tem uma resposta, já que a ansiedade ela está diretamente ligada ao amanhã, às coisas que você espera, às expectativas que você cria. E a pior coisa é você gerar expectativa sobre algo que você não tem controle, que você não sabe como é que vai acontecer, como a maioria das coisas ligadas ao futuro. Você não tem controle do futuro. Você não pode dizer nada ou afirmar que amanhã vai ser do jeito que você quer. A vida nos prega peças, coisas acontecem. Às vezes você se programa para algo e de repente tudo dá errado. Às vezes você imagina que as coisas vão ser do jeito como você imagina, e quando você lá na frente vê, percebe, as coisas pegam rumos totalmente diferentes, totalmente fora das suas expectativas. E como nós não temos controle do amanhã, você não pode afirmar alguma coisa, você não pode afirmar que amanhã as coisas vão estar com você do jeito como você quer, porque as coisas mudam. Você olha para trás e durante a sua caminhada você percebe que tanta coisa muda. Você conhece pessoas, quando você vê, você pega outros rumos, coisas que você não se programou. Tudo isso então para você ver como o futuro é inesperado. Não é alguma coisa que você possa se programar, não é uma ciência exata que você diz que você vai fazer assim e tudo vai acontecer como você quer que aconteça. Não é. E por conta dessa insegurança, a gente fica ansioso. Sempre a Bíblia pergunta: será que vai melhorar? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E a gente fica cheio de será isso,
será aquilo, e isso vai enchendo o nosso coração, quando a gente percebe que as coisas estão totalmente fora daquilo que esperamos, quando a gente percebe que as coisas estão se desenhando de uma maneira que não era a maneira que nós queremos, nós começamos então a ficar preocupados, e essa preocupação às vezes chega no coração, vai nos definhando, vai nos desanimando, vai tirando a nossa força aos poucos. Quando você percebe, você está sem força para nada, você quer se isolar, quando vê, você já não está com disposição para batalhar por coisa nenhuma, e quando você vê, você já começa a desenvolver outras patologias. Quando vê, já está depressivo, já está com a autoestima lá embaixo, já não acredita mais em nada, sem força para cuidar da sua própria vida, sem motivação para poder acreditar que as coisas podem então serem melhor, que vão mudar, que vão se transformar, que tudo vai estar dentro de uma expectativa, porque Deus vai estar no controle. Quando vê, você desanima em tudo, e quando você desanima, você perde a capacidade de poder lutar por você mesmo. Aí isso é preocupante para Deus. Por quê? Porque Deus precisa que você esteja motivado. E uma das coisas que Deus quer que você se motive é simplesmente acreditar que Ele está do teu lado, que Ele está com você, que ainda que o futuro pareça nebuloso, pareça totalmente indefinido, Deus quer que você, ainda que esteja vendo as coisas assim, que você acredite que tem um Deus que está tomando conta da tua vida, e que esse acreditar te traga paz, te traga tranquilidade, e dê para você a certeza que você está sendo cuidado. Deus está querendo isso. Ah, mas é muito difícil nós administrarmos as nossas emoções ao ponto de ficarmos tranquilos. Só Deus pode fazer isso no teu coração. Você está no meio de um temporal, de um vento forte, com expectativas negativas para o amanhã, para o futuro, e mesmo diante de tudo isso, que de repente esteja dando errado, e que dê assim mais ou menos um prognóstico de que amanhã vai estar difícil, que as coisas vão ficar ruins, você ficar em paz, ficar tranquilo, é preciso você se jogar na mão de Deus, se colocar na mão de Deus, e no lugar então de ficar adoecido, confiar naquilo que Deus pode fazer. Era isso que Pedro estava falando para os irmãos. Ele disse assim: lance sobre ele tudo aquilo que você está achando difícil para você, tudo aquilo que você está tendo dificuldade para lidar, tudo aquilo que está sendo difícil para administrar, tudo aquilo que te causa uma preocupação e deixa você totalmente indefinido na sua maneira de ver as coisas, tudo aquilo que te abate, tudo aquilo que te abala, tudo aquilo que te assusta, tudo aquilo que faz você perder seu sono, tudo aquilo que faz você ficar com taquicardia, tudo aquilo que faz você ficar extremamente agitado, extremamente preocupado. Pedro está dizendo aqui para você pegar tudo isso e jogar para Jesus. Em outras palavras, colocar na mão de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Essa palavra lançar é jogar. É você pegar tudo aquilo que tem preocupado você, que tem tirado o teu sono, que tem te causado sudorose, que tem feito você ficar sem dormir direito, que tem te dado um desconforto na alma interior, para você pegar tudo e dizer: toma, Jesus, eu te sigo, sou teu servo, eu creio em Deus, não tenho como lidar com isso, não tenho controle do amanhã, não sei como vai ser amanhã, não tenho nenhum controle do futuro, mas o Senhor tem, então cuida de mim, toma, Senhor. E você vai pela fé, acreditando que tudo aquilo que te incomoda, não deve mais incomodar, porque está na mão da pessoa certa, a pessoa que pode resolver e que pode criar um futuro abençoado para você. Foi isso que Pedro estava falando, para jogar para Jesus,
Talvez você esteja aqui e tem muita coisa que você precisa colocar nas mãos de Deus. Coisas que dá ansiedade para você e que dá transtorno para você. Às vezes você pode ter em casa uma pessoa que é a razão da tua ansiedade. Te deixa ansioso o tempo todo, preocupado. Pessoas que não se definem e que não revelam nenhuma segurança com respeito ao amanhã para você mesmo. Aí você fica ansioso. Você pode ficar ansioso com uma pessoa, pode ficar ansioso com o marido, pode ficar ansioso com a esposa, pode ficar ansioso com os seus filhos. Porque você olha e vê que eles estão totalmente se perdendo com respeito à questão da vida futura deles, e isso vai gerar ansiedade para você. Você pode ficar ansioso até com a definição da sua vida. Você pode ficar ansioso naquele afã, naquela preocupação de querer que determinadas coisas aconteçam na sua vida do jeito como você quer. Tem muita coisa que pode causar ansiedade em você. E Pedro aqui está falando para você colocar nas mãos de Jesus. Coloca aquela pessoa nas mãos de Jesus. Coloca aquele filho na mão de Jesus. Coloca aquela situação de espera nas mãos de Jesus. Mas quando a Bíblia diz para você colocar nas mãos, é para você ficar despreocupado. Não é para você colocar e continuar preocupado, continuar ansioso. Está pedindo para você colocar e jogar para Deus e ficar livre, ficar aliviado. Porque se você colocar, está na mão de Jesus, mas continuar ansioso e preocupado, você não está confiando. E se você não está confiando, Deus não vai operar. É aquela mesma coisa, eu coloquei meu filho na mão de Deus. Ele só chega em casa às 4 horas da manhã, mas eu não vou me preocupar, coloquei ele na mão de Deus. Mas você fica acordado a noite toda esperando na sala ele chegar. Então você não colocou. Porque se você colocasse, de verdade, você ia dormir, descansava tranquilo, porque sabia e acreditava que tinha alguém cuidando dele. Mas quando você diz que coloca e fica preocupado, você não colocou como Deus quer. Meu filho está na mão de Deus, mas eu não durmo enquanto ele não chega, porque eu tenho preocupação. Mas colocar na mão de Deus, da maneira como está escrito aí, é com o único objetivo, para você descansar e se livrar da ansiedade que vai fazer mal para você e que vai matar você antes dessa pessoa que está te gerando toda essa situação de ansiedade. Aí Deus quer o quê? Quer preservar você. E como é que a gente lida com isso, gente? A Bíblia ensina, lá em Filipenses, a forma de você lidar com as suas ansiedades. Está na palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, diz uma coisa interessante. Vamos ler juntos? Não andeis ansioso por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Paulo está dizendo, não fique ansioso por questão e situação nenhuma. No lugar de você ficar ansioso, ele está dizendo, antes faça o quê? Faça a oração. Se você sente que a ansiedade quer pegar você, entra no teu quarto, dobra o joelho e diz, Senhor, eu estou orando aqui e quero colocar nas suas mãos, quero fazer os meus pedidos. Quero que o Senhor fique sabendo o que se passa comigo, fique sabendo o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando e que eu não posso resolver. Se eu pudesse resolver, eu resolveria. Não estava pedindo ao Senhor. Então, o que eu tenho que fazer quando eu estou ansioso com respeito a qualquer questão, diz a palavra, que eu vou, falo com Deus, apresento para Deus tudo aquilo que tem me dado ansiedade, preocupação, tem tirado meu sono, e depois que eu apresento a Ele em oração e súplica, Ele fala aqui, o que é oração e súplica? Oração e súplica. Eu aprendi, por exemplo, que oração e súplica é aquela oração que é feita com lágrimas na presença de Deus. É quando você fica suplicando, que você fala e ora que chora. Essa é a súplica. É aquela oração que você faz a Deus chorando. Ele diz que você chegue diante de Deus
e apresente a sua oração e súplica. Peça para Ele, disse o apóstolo São Paulo. E depois que você pedir para Ele, você já tem que pedir com açor de graça, ele está dizendo aqui. O que é pedir com açor de graça, gente? É para você já pedir a Deus agradecendo, porque você vai ter certeza de que Ele vai fazer. Diga glória a Deus. Você já agradece antecipado. Talvez ele disse isso porque ele entende que esse método aí é um método que não falha, por isso que ele falou isso. Peça com oração, súplica já agradecendo. Por quê? Porque quando você se coloca na mão de Deus, que você divide essa carga com Jesus, que você lança para Deus, Deus não falha. Ele vai cuidar de você e dentro dessa situação, com certeza, Ele deve ter uma resposta para a tua vida. Diga glória a Deus. E assim a gente vai lidando com isso. Você está preocupado, está ansioso. E tem gente que quando fica ansioso é ruim, que ele estraga a vida dele. Porque a ansiedade às vezes faz as pessoas comer além daquilo que elas precisam. A pessoa ansiosa é difícil, ele começa a comer, ele tem que estar comendo o tempo todo. Aí ele acaba desenvolvendo outros problemas. A ansiedade faz você comer demais, a ansiedade faz você não se organizar na sua cabeça para poder definir um plano para você, para poder decidir coisas. A ansiedade deixa você como que flutuando, porque você não consegue se focar em nada, nem se definir em nada, porque a ansiedade fica ali te atrapalhando. E quando você descansa, que é o que Deus está querendo, para você jogar para Ele, exatamente para você poder descansar. Esse descanso que a Bíblia fala, se chama descansar em Deus. Quando você aprende a descansar em Deus, você não deixa mais que essas coisas afetem você. Você aprende a colocar a mão de Deus e descansa, e Deus começa então a dar as saídas, porque você está dividindo com Ele uma situação que te gera pressão, que te gera desconforto, mas que você está acreditando que Ele vai cuidar de você, como falou o apóstolo São Pedro. Porque Ele tem cuidado de vós. É uma oportunidade para você experimentar o cuidado de Deus na tua própria vida. E vocês viram que o Pedro falou sobre a ansiedade, o Paulo falou aqui aos Filipenses sobre a ansiedade, mas Jesus falou também. Jesus falou, Pedro falou, Paulo falou, com certeza Pedro aprendeu com Jesus. Olha o que Jesus disse. Vamos ler juntos? Por isso vos digo, não estejais ansioso quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Quando ele falou isso, ele estava querendo tirar a preocupação, assim como estava Pedro, para tentar dizer uma coisa simples, para você aprender a confiar nos cuidados de Deus. Foi quando Jesus falou essa palavra que depois ele disse, olhai as aves do céu, disse Jesus. Elas não plantam, elas não trabalham, não colhem celeiro, e todo dia Deus dá de comer para elas não morrem de fome, disse Jesus. Aí depois Jesus disse assim, ora, se Deus cuida das aves dos céus, quanto mais de vocês, que são mais importantes do que as aves do céu. Será que Deus não vai cuidar de você? Ele só espera que você confie nele. Que você confie de verdade. Por quê? Porque Ele é teu Pai. E disse Jesus que se Ele é nosso Pai, qual é o pai que o filho lhe pede um pão e ele dá uma pedra? Qual é o pai que o filho lhe pede um peixe, esse pai vai e lhe dá um escorpião? E disse Jesus, ora, se vós que sois maus costumam dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus que é bom. Será que Ele não vai atender você que está clamando a Ele e se colocando nas mãos dEle, cheio de fé, para Ele poder cuidar de questões relacionadas com a tua vida? Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus cuidar das situações que te preocupam. Ele vai administrar melhor do que você. Te alivia,
Descansa em Deus, como nos ensina a própria palavra de Deus. Porque quando você aprende a descansar em Deus, você toca a sua vida sem sequelas causadas pela ansiedade. Então que nesta noite você saia daqui e deixe uma trouxa aqui. Amém? Ninguém vai querer saber o que estava na trouxa. Eu vou terminar contando uma historinha para vocês aqui. O sujeito ia passando na rua e viu uma senhora com uma trouxa enorme na cabeça. Aí ele foi atrás dela, seguindo ela, e foi seguindo ela com aquela trouxa. Quando chegou num determinado lugar, ele correu para ver o que era que tinha dentro da trouxa. Ele tomou a trouxa dela e abriu a trouxa. E quando ele abriu a trouxa, ele teve a maior surpresa. Amém? Então, meus irmãos, eu quero dizer para você, não se preocupe com a trouxa. Deixa ela nas mãos de Jesus. Amém? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Hein? Vocês querem perguntar alguma coisa? Estão ansiosos, estão? Para saber o que tinha dentro da trouxa, né? Pois é, eu sei. Já sabia que vocês iam fazer essa pergunta. Aí alguém perguntou para o rapaz, o que é que tinha na trouxa? Ele disse, era um monte de roupa para você lavar. Você vê como é que nós somos. A gente fica muito preocupado com a questão do futuro para tentar saber o que a gente sempre quer. E a ansiedade. Mas nesta noite, coloca a trouxa na mão de Jesus. Joga para ele, como disse Pedro. Vamos voltar para o primeiro versículo. O primeiro. Eu sabia que vocês ficavam curiosos para saber o que tinha na trouxa. Olha só. Vamos ler mais uma vez? Vamos lá. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É para você jogar mesmo. Toma, Jesus. Não quero mais saber de ficar preocupado com isso. O Senhor é que vai cuidar de mim. Amém? Então deixa Deus cuidar de você. Vamos ficar de pé nos nossos lugares. E vamos orar.